Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o pároco da Igreja São Pedro de Gramado, Lucas Pérez. Padre Lucas, prazer em tê-lo no programa. É uma alegria, agradeço o convite. Então, padre, quarta-feira de cinzas, uma data tradicional do calendário católico. O que um cristão deve fazer num dia como hoje? Bom, a quarta-feira de cinzas nos recorda toda essa tradição, em primeiro lugar, bíblica, das manifestações daquele que busca, pela penitência, vencer o pecado, né? Então, a gente vê trechos da Sagrada Escritura em que Deus pede que a pessoa se vista de saco, coloque cinza sobre a cabeça, que é o que nós fazemos justamente na missa, né? Nós colocamos a cinza na fronte ou sobre a cabeça para recordar justamente que nós somos pó, né? Ou seja, a nossa fraqueza. E, por isso, buscarmos a ajuda e o auxílio de Deus para que consigamos, então, pela penitência, sermos mais agradáveis a Deus com uma vida mais reta, mais virtuosa. E o que compõe, então, a vivência desse dia, além da recepção das cinzas na Santa Missa, é também o jejum, né, e a abstinência de carne. Jejum, então, que quer dizer fazer uma refeição, até a plena saciedade e, no máximo, buscar em algum outro momento, um ou dois, algo que possa sustentar a gente para que a gente consiga se manter nas atividades do dia, certo? Então, é uma restrição na alimentação com um objetivo espiritual concreto e profundo, né? De uma educação espiritual para a escuta de Deus e de um fortalecimento da vontade diante dos ímpetos da natureza, aqui no caso, a fome. E, por outro lado, a abstinência de carne, porque justamente sempre nos recordamos que aqui no início dessa caminhada que está marcada profundamente pela experiência da paixão de Nosso Senhor, nós lembramos que a carne de Cristo foi oferecida e nós então nos abstemos da carne que nós comemos. Perfeito. Também começamos hoje a Quaresma. O que um cristão deve fazer até a Páscoa, nesse período de Quaresma? Então, a Quaresma é esse tempo todo de preparação, a palavra que é muito importante. A gente se prepara para as coisas importantes, né? Quanto mais importante aquilo para que a gente se prepara, mais séria deve ser a nossa preparação. Nós estamos na vida de fé, no ano litúrgico, no ponto alto. A preparação para aquele que é o ponto alto do ano litúrgico, que é o mistério pascal. Então, esse tempo de preparação precisa ser marcado por práticas que são comuns, que estão, vamos dizer assim, no arcabouço da vida de fé. A penitência, o jejum, a abstinência, a mortificação, enfim, tantas coisas aqui ligadas nessa mesma linha, né? Coisas que a gente possa fazer para ir vencendo os vícios, as fraquezas e nos educando humana e espiritualmente para sermos pessoas mais santas e virtuosas. Essa é uma linha. Depois, outra linha é a linha da caridade, da esmola, em que justamente nós não simplesmente nos preocupamos conosco mesmo. Não é que apenas eu tenho que ser uma pessoa boa, mas a minha bondade, ela precisa, à medida que vou crescendo e vou melhorando, ela precisa de alguma maneira alcançar os outros. Precisa haver um transbordamento disso, né? Isso também nos educa profundamente, porque a fé sem obras é morta e a caridade que não alcança concretamente o irmão fere justamente aquilo que diz a carta de São João, a primeira carta. Como nós podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o irmão a quem vemos? O amor é uma única realidade que contempla, então, essas duas dimensões, horizontal e vertical. E, por fim, a oração. A oração que é justamente esse trato de amizade, de intimidade com aquele que sabemos que nos ama, como nos ensina Santa Teresa, uma grande mestra da vida de oração. Então, é necessário trilhar esse caminho da oração durante esses dias para que aprofundemos o conhecimento, a experiência de Deus e do amor dele por nós, de uma maneira pessoal, profunda e concreta. A Igreja, de modo geral, vive nos últimos anos e até décadas uma carência de padres. Como está aqui no caso de Gramado a paróquia São Pedro atualmente? Então, nós passamos por um tempo bastante difícil em que, depois que veio a falecer o padre Ayrton por conta do Covid, nós tivemos a transferência do padre Rafael para a paróquia, então, onde estava o padre Ayrton, e daquele momento em diante ficamos com um padre a menos na paróquia. Em novembro do ano passado, graças a Deus, então, nós tivemos a alegria de poder receber
o Padre Júlio, que então está conosco, nos ajuda, tem sido para nós um alívio nas atividades, porque aí contamos com o Padre Hélio na terça e nos finais de semana, o Padre Chico, o Padre Francisco, o Padre Júlio e eu, então, nas atividades pastorais, nas missas, nas celebrações, no cotidiano, todos os dias e nos finais de semana, atendendo, então, capelas, comunidades pastorais, movimentos e assim por diante. Então, de fato, nós precisamos desse serviço, dessa presença e desse testemunho no seio da comunidade para que possamos ir ao encontro não só daqueles que estão conosco, né, já participando das coisas, mas também daqueles que precisam de Nosso Senhor e, portanto, se precisam de Nosso Senhor, de alguma maneira, precisam do sacerdote, que é aquele que dá o Cristo nos sacramentos, sobretudo na confissão e na Eucaristia. Eu tenho visto, durante a missa de domingo, muitos jovens que estão já estudando, já estão num seminário. Há possibilidade a curto prazo de termos um novo padre de Gramado? Aqui de Gramado, a curto prazo, ainda não. O que está mais adiantado é o Patrick, que é da Carniel. Ele está terminando a filosofia. Tivemos o ingresso de 2 seminaristas aqui da nossa cidade, o Júlio e o José Francisco, que estão, então, iniciando a filosofia, fizeram o ano propedêutico ano passado, e temos o Victor, que entrou esse ano no seminário menor. Então, por enquanto, são esses os que temos aqui. Não tivemos não temos nenhum sacerdote próximo de ser ordenado, mas tivemos a alegria de ter a profissão dos primeiros votos religiosos da Marcinha, como é também conhecida. Então, já é um sinal aí da presença e da ação de Deus, que chama e que nos convida a vivermos para Ele e a nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos. Padre Lucas Pérez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos e que possamos viver santa e belamente esse tempo para crescermos na amizade com Nosso Senhor e sermos melhores a cada dia. Amém. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.